Fala galera, o fundo DI está trabalhando com rentabilidade negativa. O que é isso? Ou melhor, o que é fundo DI? Quer aprender? Então fica comigo, eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Vamos lá, galera. Primeira coisa que você tem que saber, o que é fundo DI? Você já deve ter percebido, né? Por exemplo, quando você vai lá no seu banco, o seu gerente te oferece um investimento, ele fala: nós temos aqui um investimento do próprio banco, é um CDB. O que quer dizer isso? CDB é um certificado de depósito bancário. E todos esses investimentos que são CDBs são atrelados ao CDI, que é o Certificado de Depósitos Interbancários. Na verdade, CDI e fundo DI quer dizer a mesma coisa, né? São sinônimos. E o que é isso? É a renda fixa privada. No mundo dos investimentos, renda fixa é quando você faz um investimento e você já sabe antecipadamente, já tá ali, ó, bonitinho no contrato, preto no branco, o quanto que vai render naquele mês. Então você já sabe qual é o seu rendimento. E esses são considerados os investimentos mais seguros do mercado. Tanto que eles são chamados de taxa de juros livre de risco. Por quê? Não tem risco, é muito seguro e você já sabe o quanto que aquele rendimento vai render. Só que eu falei que o rendimento está negativo. Que parada é essa? Que coisa estranha. Não, o Carmine falou que não tem risco. Rendimento negativo, eu acho que eu vou perder dinheiro. Será que é isso mesmo? Só para você entender e você quiser verificar, você pode entrar no site b3.com.br, que é o site da nossa Bolsa de Valores. É o site oficial, tem um link aqui embaixo para você conseguir ir lá. E lá na página inicial vai estar lá em cima, a taxa DI, 1,90% ao ano. Essa é a taxa atual. E o que quer dizer isso? Essa é uma referência para que todos os bancos criem os seus produtos de CDBs, que são esses investimentos de renda fixa, referenciando essa taxa. Ou seja, um CDB normalmente vai ser assim: eu pago 100% do CDI. Ou seja, quando ele diz que paga 100% do CDI, ele vai pagar igual. 100% quer dizer igual. Então, se você investir naquele título, ele vai render 1,90% ao ano. Existem outros que são, por exemplo, 95% do CDI. Então, ele vai pagar um pouquinho a menos que o 1,90% ao ano. E assim sucessivamente. Tem CDBs que pagam acima do CDI, por exemplo, 110%. Então, você vai pegar 110%, multiplicar por 1,90 vai dar um rendimento um pouquinho maior do que 1,90. E agora é o seguinte, da onde que vem essa história de rendimento negativo? Porque até agora eu só falei de ganhar e realmente é isso mesmo. Você vai botar lá o dinheiro e vai render certinho todo mês, não tem risco de perda. Mas da onde vem esse rendimento negativo? Sempre que você for fazer um investimento, você tem que pensar em inflação antes de investir. Ih, Carmine, já ficou chato, essa parada aí é coisa de economista. Não é não. Olha só, inflação a gente sente no dia a dia. Inflação é aumento de preços. Toda vez que um preço, né, de alguma mercadoria que você está acostumado a comprar, né, ele aumenta, significa que inflacionou. Não invista em ouro, invista em arroz. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro, você vai comprar menos coisas do que você comprava antes. Quer ver um exemplo muito fácil? Ó, lá muitos anos atrás, quando começou o Plano Real, o salário mínimo era R$100. Pô, e todo mundo vivia de boa com R$100, né? Pô, tirava a mão, puxava a nota do bolso, era o salário do mês inteiro. Mas as coisas tinham o preço proporcional, né, para gastar R$100 e você viver, né, com um salário mínimo. Então, quase tudo custava centavos, né? A passagem de ônibus era 25 centavos. Já pensou isso? Você pagava a passagem de ônibus com 25 centavos. Hoje em dia, o salário mínimo é R$1.000. E aí, se você olhar para trás e você pensar, pô, então eu vivo muito melhor e gasto, sou ricão. Né? Porque quem ganhava R$1.000 lá atrás, quando o salário era 100, não, tava bem pra caraca. Hoje em dia, R$1.000, você, pô, tá... Ó, tem que melhorar isso aí. R$1.000 não é muita coisa, não. Então, o que acontece? O custo de vida aumentou. Então, a mesma quantidade de dinheiro compra menos coisas. Isso é inflação. E aí, quando você vai investir, você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Se eu falei que o rendimento do CDI hoje é 1,9, né, ou 90% ao ano,
Quanto que está a inflação, eu te pergunto? Como que a gente mede a inflação? Boa pergunta. A inflação oficial do país é medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse índice de preços você pode verificar, por exemplo, no site do Banco Central. Então é bc.gov.br, a gente vai deixar o link aqui para você ir lá e dar uma checada. Tem lá logo na tela inicial, na sua cara, o gráficozinho. Sabe quanto que está a inflação? 2,44% ao ano. Então a inflação está maior do que o rendimento do CDI ou da taxa DI, que é a mesma coisa. Isso significa dizer que você vai investir o seu dinheiro no CDI e depois ele vai render, isso é garantido. Você vai ver o dinheirinho entrando lá, o lucro entrando na conta, porém, esse rendimento, ele é invisível porque você não vê que a inflação aumentou. Cadê eu? Cadê eu? Mas quando você for lá comprar as coisas, Eu tô investindo, mas o meu dinheiro não tá rendendo, porque eu não tô conseguindo comprar as coisas. e aí que está o problema. E deixa eu te falar, isso não é só no CDI, isso está acontecendo em todos os produtos de renda fixa, mas tem solução para isso, porque aqui no canal você aprende como investir e ganhar 20 vezes mais todos os meses de forma segura do que o rendimento da renda fixa. Então, ó, não tem desculpa, é molezinha, é só seguir aqui o conteúdo do canal, vem pra cá. Então, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, já deixa aí um comentário. Carmine, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha que olhar pra inflação. E agora, pô, você abriu meus olhos. Ou você comenta aí. Carmine, realmente, ó, inclusive aqui na minha cidade os preços aumentaram muito. Vamos falar aí dessas coisas de inflação? Me fala aí se você está percebendo que os preços estão aumentando e a gente vai trazer aqui um tema para o canal falando sobre isso e como você pode vencer a inflação com seus investimentos de uma forma segura, sem gastar tempo todos os meses, ganhar 20 vezes mais do que na renda fixa. Então compartilha aí com os amigos se gostou da ideia, chama aí mais gente para aprender, porque coisa boa a gente compartilha, não fica só pra gente não. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Valeu! Carmine Cantuária, canal Renda Segura, vídeo 4, DI negativo. Valeu!